A janela de transferências está oficialmente fechada em todas as ligas, mas muitos clubes já têm alguns reforços encaminhados para o meio do ano. Vamos conferir hoje 13 contratações que devem acontecer na janela de transferências que será aberta no mês de julho. O Bahia tem assinado um pré-contrato com o lateral esquerdo Iago, que defende o Augsburg da Alemanha. O tricolor confirmou que o jogador de 26 anos chega a partir do dia 1º de julho, com contrato até dezembro de 2028 e possibilidade de renovação por mais uma temporada. No acerto com o Bahia, o lateral esquerdo receberá luvas sem valores por transferência. Iago foi revelado pelo Internacional e surgiu com grandes expectativas. Ele participou do torneio de Toulon de 2019 e pelo Colorado fez 80 jogos, 2 gols e deu 2 assistências. Na Alemanha desde 2019, ele soma nessa temporada 21 jogos, 1 gol e 1 assistência até o momento. O Atlético Mineiro tem acerto encaminhado para o retorno do atacante Bernard. O jogador também chegará em julho na janela do meio do ano e assinou com o Galo até o fim de 2027. O atacante pertence ao Panathinaikos da Grécia e tem contrato até o meio do ano, fazendo com que o clube mineiro assine um pré-contrato com ele. Bernard foi um dos grandes destaques do título da Libertadores de 2013 e depois foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele ficou por 5 temporadas no futebol ucraniano até se transferir ao Everton da Inglaterra. Antes de ir à Grécia, ficou por 1 ano no Al-Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. Na atual temporada, o atacante soma até o momento 46 jogos, 10 gols e 9 assistências. O Cruzeiro encaminhou o acerto com o Al Hilal da Arábia Saudita para adquirir os direitos econômicos de Matheus Pereira, que está emprestado ao clube até o final de junho. A diretoria da SAF agora negocia com o staff do jogador para definir detalhes do acordo definitivo. Apesar de o empréstimo contar com opção de compra até o fim do contrato, o Cruzeiro iniciou as tratativas com o Al Hilal ainda no início do ano para entender o negócio. O valor da opção de compra é de 12 milhões de euros, cerca de 66 milhões de reais, mas os árabes devem aceitar um valor inferior à pedida. De acordo com a Itatiaia, o clube celeste ofereceu cerca de 7 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais, para ficar com os direitos econômicos do meio-campista de 27 anos. Até aqui, Matheus Pereira entrou em campo 17 vezes na temporada com 2 gols e 7 assistências. O Botafogo acertou a contratação do volante Alan, que assinou o pré-contrato e chega ao Glorioso no meio do ano. Aos 33 anos, o jogador está no Al-Wahda dos Emirados Árabes, onde é capitão, e o clube carioca até tentou uma liberação imediata. Sem sucesso, o volante chegará na janela de julho com vínculo até dezembro de 2026. Revelado pelo Vasco, Alan se transferiu para o Udinese em 2012 e tem uma passagem de destaque pelo Napoli, onde ficou por 5 temporadas e alcançou a seleção brasileira. Entre 2020 e 2022, ele defendeu o Everton da Inglaterra e está em sua segunda temporada no futebol árabe. Até o momento, Alan atuou em 29 partidas, marcou 3 gols e deu 6 assistências. O Botafogo também tem um pré-contrato assinado com o atacante Igor Jesus, que tem vínculo com o Al-Shabaab Al-Ahly até 30 de junho. O atacante de 22 anos vai se apresentar ao Glorioso em julho, quando vai abrir a segunda janela de transferências. Igor Jesus foi revelado pelo Coritiba e defendeu o clube entre 2019 e 2020 e depois foi vendido para o Al-Ahly. Em sua primeira temporada no futebol árabe, foram 21 gols marcados e 11 assistências em 40 jogos. Nos anos seguintes, seu rendimento caiu e melhorou na atual temporada, onde ele fez até aqui 9 gols e deu 2 assistências em 17 partidas. O Fluminense deve acertar o retorno do zagueiro Thiago Silva. O jogador de 39 anos tem contrato com o Chelsea somente até o meio do ano e não vai renovar o seu vínculo. Sonho antigo do tricolor carioca, ele deve voltar ao Brasil para encerrar a carreira pelo time que o revelou. Apesar da idade avançada, Thiago Silva ainda vem jogando em alto nível e chegaria ao futebol brasileiro como um dos melhores zagueiros do país. Lembrando que o Fluminense vem sofrendo muito com seu setor defensivo após perder o zagueiro Nino para o Zenit da Rússia. O anúncio do retorno do xerifão deve ser confirmado nas próximas semanas pelo clube carioca. O Corinthians também pode acertar a contratação do volante Hernani, sonho da diretoria. O jogador de 30 anos manifestou interesse em defender o timão e a cúpula corintiana entende que, com o encerramento da Série B italiana, o Parma pode facilitar a saída de Hernani, que tem contrato até o meio de 2025.
A grave lesão de Maicon aumentou o desejo que já existia na diretoria alvinegra de fortalecer o meio de campo. No início do ano, o Parma já havia recusado uma proposta do Corinthians para contratar o atleta. O clube italiano avisou na época que contava com o jogador para conseguir o acesso à Série A do futebol italiano. Recentemente, o Corinthians enviou uma outra proposta para tentar fechar com Hernani na janela do meio do ano. O Palmeiras acertou a contratação do meio-atacante Felipe Anderson, que atua no futebol europeu há 11 temporadas. O brasileiro defende a Lazio da Itália e vai se apresentar ao time alviverde em julho após a abertura da janela internacional de transferências. Ele assinou um pré-contrato com o clube paulista e será válido até 31 de dezembro de 2026. Revelado pelo Santos, o atleta estreou profissionalmente em 2010, aos 17 anos, e ganhou destaque em 2012. Em 2013 se transferiu para a Lazio, onde virou um dos grandes destaques da equipe. Entre 2018 e 2021, ele passou a ser muito sucesso pelo West Ham e pelo Porto e depois retornou para a Lazio. Felipe Anderson esteve perto de ser contratado pela Juventus, mas o Palmeiras venceu o gigante italiano e fechou acordo com o meia. O Palmeiras também está perto de anunciar a contratação do zagueiro Luan Pérez no Fenerbahçe da Turquia. O jogador tem conversas adiantadas com o Verdão para reforçar a equipe a partir do meio do ano. Luan Pérez possui contrato com o clube turco até a metade de 2025, o que facilita ao Palmeiras nas negociações para obter um valor mais acessível. Contudo, os valores não foram revelados. Luan Pérez chega ao clube paulista para suprir um antigo desejo de Abel Ferreira, que há tempos pede a contratação de um zagueiro canhoto. Aos 29 anos, o defensor soma passagens de destaque por Olympique de Marselha da França e pelo Santos aqui no futebol brasileiro. Por outro lado, o Palmeiras vai perder o atacante Endrick, que está vendido para o Real Madrid. O clube vendeu sua promessa no final de 2022 por 72 milhões de euros, um pouco mais de 400 milhões de reais. Como o Endrick ainda tinha apenas 16 anos, ele não pôde se transferir para o gigante espanhol e vai chegar ao clube merengue no meio do ano, já com 18 anos. O Palmeiras até tentou um acordo para ficar com o atacante até o final deste ano, mas o Real Madrid afirmou que quer contar com Endrick no início da próxima temporada europeia. Tido como uma das grandes promessas do Brasil atualmente, o atacante soma nesta temporada 13 jogos, 2 gols e 1 assistência. Outro craque que vai chegar no Real Madrid no meio do ano é o francês Mbappé, que está de saída do PSG. Segundo o jornal Marca da Espanha, o clube merengue planeja apresentar o atacante aos torcedores antes da Eurocopa. Mbappé comunicou ao PSG que não renovaria seu atual vínculo, que se encerra em 30 de junho, e em seguida assinou contrato com o clube espanhol. O atacante chegará como o atleta mais bem pago do elenco, com um salário entre 15 a 20 milhões de euros e um bônus por objetivos. Mbappé é um sonho antigo do Real Madrid, que tentou sua contratação em várias oportunidades, mas não obteve sucesso. O Atlético de Madrid tem um pré-contrato assinado com o lateral Marcos Alonso, que tem vínculo com o Barcelona até junho deste ano. A diretoria do clube catalão não conta com o jogador para a próxima temporada, o que facilitou o acerto para o Atlético de Madrid. Com uma possível saída de Mário Hermoso, a diretoria passou a observar alguns possíveis substitutos e o nome de Alonso foi o que mais agradou a comissão técnica e a diretoria dos colchoneiros. Um dos fatores que fez com que o clube optasse pelo veterano é sua versatilidade no sistema defensivo, podendo atuar tanto de lateral quanto de ala ou zagueiro, se encaixando no modelo de jogo de Simeone. A Inter de Milão vai comprar o lateral esquerdo Carlos Augusto, que está emprestado pelo Monza. No meio do ano passado, o Monza emprestou o brasileiro à Inter por 4,5 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação da época. A operação incluiu uma cláusula de obrigação de compra de 7,5 milhões de euros caso o time italiano garantisse vaga na próxima Liga dos Campeões, o que acabou se concretizando. O negócio interessa ao Corinthians, que tem direito a 60% de mais-valia e deve receber uma bolada. Carlos Augusto defendeu o profissional do Corinthians de 2018 a 2020, somando 41 jogos. O lateral vem se destacando no futebol italiano, o que lhe rendeu convocações para a seleção brasileira. Então, rapaziada, essas são algumas transferências para o meio da temporada. Deixem aí nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o like, que é super importante, compartilhe o vídeo, sigam as redes sociais do canal, os links estarão aí na descrição, e se não for inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!